Muito bem, pessoas. Então, vamos lá, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, alguns tipos de matrizes. Algumas matrizes, elas são assim, elas têm uma característica diferente das demais e, por conta dessa característica, elas recebem um nome, uma classificação, tudo bem? Bom, então vamos lá. Primeiramente aqui, ó, as matrizes A, B e C. Elas têm uma característica em comum. Todas elas são as chamadas matrizes quadradas. Tá? Por que elas são matrizes quadradas? Porque o número de linhas coincide com o número de colunas. Ó, essa aqui é uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. E aí não tem limites, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7. Então, o que define uma matriz ser quadrada? Ter o mesmo número de linhas e colunas. Bom, mediante a isso, vocês podem perguntar, ué, mas e a matriz 1 por 1? Bom, a matriz 1 por 1, se a gente for analisar essa definição, ela também é uma matriz quadrada. Vou colocar a linha. Porque o número de linhas coincide com o número de colunas. Tá? Então, a matriz 1 por 1, dentro dessa definição, também é uma matriz quadrada. Tudo bom? Então, o que define uma matriz ser quadrada? O número de linhas coincidir com o número de colunas, ou seja, I é igual a J. Tá bom? Bom, vamos lá. Próxima característica aqui. Ó. Essa matriz D, ela tem apenas uma linha. E quando isso acontece, a matriz é chamada de matriz linha. Tá? Analogamente, ó, essa matriz E, ela só tem uma coluna. Então, ela recebe o nome de matriz coluna. Tá? Quando as matrizes, então, tiverem uma linha apenas, matriz linha. Quando tiver uma coluna apenas, matriz coluna. Tá bom? Bom, essa matriz F e também a matriz G, elas têm uma característica em comum. A questão é a seguinte, quando a gente tem uma matriz quadrada, nós temos algo além de linhas ou colunas nessa matriz. A gente também tem a diagonal, ou melhor dizendo, as diagonais. Observa que dentro dessa matriz B, quando a gente fala em diagonal de matriz, a gente tem que respeitar uma regra. Primeiramente, somente terão diagonais matrizes quadradas. Tudo bem? Segundamente, vamos dizer assim, se a matriz é 3 por 3, então cada linha tem 3 elementos. Ó, peguei aqui a linha 3, por exemplo. Ó, 3 elementos. Cada coluna também terá 3 elementos. Então, somente será diagonal aquela diagonal que possuir 3 elementos. Então, por exemplo, 1, 5 e 9 é diagonal. 7, 5 e 3 também é diagonal. 2 e 6, concordo, é um alinhamento oblíquo, mas não é diagonal porque só tem 2 elementos. Tudo bem? Essas duas diagonais, cada uma recebe um nome, uma classificação. Essa diagonal aqui, ó, que contém o primeiro elemento, o elemento 1, 1, tá? O Bzinho, o 1, essa diagonal será a diagonal principal. E a outra diagonal, bom, aquilo que não é principal é secundário, tá? Então, toda matriz quadrada possuirá duas diagonais. A principal, que é aquela que contém o elemento de ordem 1, 1, e a secundária. Tudo bem? Bom, então, sabendo aí já o que são diagonais principal e secundária, a gente consegue definir as matrizes F e G. Então, vamos lá. A matriz F, ó, a diagonal principal dela é 1, 5, 9. Tá? A característica dessa matriz, ela dar-se-á mediante a diagonal principal. Esquece a diagonal secundária, é sempre em relação à principal. Se todos os elementos abaixo da diagonal principal forem nulos, ou se todos os elementos acima da diagonal principal forem nulos, essa matriz receberá a classificação de matriz triangular. Tudo bem? Bom, então, observa aqui essa matriz H.
ela tem todos os elementos abaixo da principal como nulos e também os elementos acima da principal. Note o seguinte, que para uma matriz ser considerada triangular, ela necessita ter como referência a diagonal principal, ter todos os elementos abaixo ou acima como sendo nulos. Aqui na matriz H, a gente tem todos abaixo sendo nulos e também acima. Na matemática, quando você tem uma coisa ou outra, quer dizer que elas também podem ocorrer juntas, tá? Então, essa matriz aqui também é uma matriz triangular. Só que ela é mais do que isso. Quando todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal forem nulos, ela receberá a classificação de matriz diagonal. Bom, sendo assim, toda matriz diagonal é triangular, mas nem toda matriz triangular é diagonal, tá bom? Bom, em especial, essa matriz I aqui, que é uma matriz diagonal e também triangular, ela recebe uma classificação mais do que especial. Eu não vou nem chamar de classificação, é um nome mesmo. Ela é a matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É uma matriz diagonal em que todos os elementos da sua diagonal principal são iguais a 1. O que tem de relevante nessa matriz? Essa matriz aqui, pessoal, é o número 1 das matrizes. Por exemplo, a gente tem nos números naturais, inteiros, né? O seguinte, toda vez que você multiplicar um número por 1, o resultado será o próprio número. Tá? A gente sabe isso. Vou até aumentar aqui um pouquinho. E isso vale para qualquer número. Então, 4 vezes 1 é 4. 8 vezes 1 é 8. Então, esse 1 aqui, ó, ele é a identidade dos números reais, por assim dizer. Não precisa nem ser número natural. Qualquer número vezes 1 vai dar qualquer número, até o zero, né? Porque 0 vezes 1 é 0 também. Se eu colocar 1,9, o resultado é 1,9. Tá? Por quê? Porque esse número 1 é a identidade dos números reais. Então, essa matriz identidade, ela é o 1 das matrizes. Qualquer matriz vezes ela, o resultado vai ser a própria matriz. Então, se eu pegar a matriz A, multiplicar pela identidade, obviamente que estamos falando de identidade de mesma ordem, né? Esse resultado vai ser a própria matriz A. Nesse caso aqui, pessoal, como a matriz A vezes a identidade é a própria matriz, a matriz eu também posso pensar como sendo o produto da identidade vezes ela mesma. Ou seja, nesse caso, quando envolver matriz identidade, existe a comutatividade. Então, a matriz vezes a identidade é igual a identidade vezes a matriz, que será a própria matriz. Tá? Obviamente, estamos citando aqui matrizes que têm a mesma ordem, né? Porque como toda matriz identidade é quadrada, então essa matriz A, para haver o produto, para existir esse produto, também tem que ser quadrada de mesma ordem. Tá? Então, aqui nesse caso vai valer a comutatividade. Tudo bem? Bom, uma outra matriz não muito obstante, vamos voltar um pouquinho aqui nas matrizes anteriores, é a matriz J. A matriz J, por exemplo, ela tem uma característica em relação à matriz B. Note que a matriz B ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou lendo como linhas. Já a matriz J é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lendo como colunas. Ah, então é como se eu tivesse pegado essa matriz B e, sei lá, meio que girado 90 graus, alguma coisa do tipo, sabe? Porque os elementos da vertical, eles se tornaram elementos da horizontal aqui na J. Ó. Ou seja, as colunas da matriz B se tornaram as linhas da matriz J. Ou as linhas da matriz B se tornaram as colunas da matriz J. Então, quando uma matriz você inverter, trocar linhas com colunas, você obterá uma outra matriz que é chamada de matriz transposta. Então, essa matriz J é a B transposta. Aí a gente põe um Tzinho
minúsculo em cima para indicar que é a transposta de B. Ou você pode batizar de outro nome, igual estava aqui, J. Mas é interessante colocar esse B elevado a Tzinho, isso aqui não é um expoente, tá? É um símbolo, para indicar qual matriz que ela é a transposta, né? De qual matriz que ela é a transposta, tá certo? Então, isso é matriz transposta. Se você quiser, então, fazer aqui a matriz F transposta, seria o quê? Eu vou colocar ela no lugar da G aqui, ó. Então, 1, 0, 0, ó, 1, 0, 0, linha. Então, primeira coluna virou primeira linha. Segunda coluna vira segunda linha. Então, aqui seria o 2, o 5 e o 0. Terceira coluna vira terceira linha, que é 3, 6, 9. Então, aqui, 3, 6 e 9. Então, essa G agora eu vou mudar o nome dela. Vai ser a F transposta, com o Tzinho aqui em cima, tá bom? Matrizes transpostas, pessoal, não precisa ser ordem 3x3. Pode ser qualquer matriz. Até mesmo uma matriz que não seja quadrada. Por exemplo, ó, matriz D, 1, 2, 3, a linha. O que é a matriz E? 1, 2, 3 na coluna. Ah, então essa matriz E é a matriz D transposta. Tá? Escreveu linha como coluna ou vice-versa é matriz transposta. Tá bom? Muito bem. O que seria a matriz K? A matriz K ela tem uma característica especial. Note que a diagonal principal ela funciona como se fosse um espelho dos números que estão acima e abaixo dela. Aqui, ó, tem um 2 aqui, um 2 aqui, um 3 na ponta, um 3 na ponta e um 6 aqui do lado, um 6 aqui do lado. Quando isso acontecer, quando essa diagonal principal funcionar como um espelho, essa matriz ela será chamada de matriz simétrica. Bom, mas o que define, sem você utilizar essa linguagem de espelho, né, para ser uma matriz simétrica? É quando a sua transposta for igual a ela própria. Então, por exemplo, se eu pegar a matriz K e transpor ela, ó, eu vou pegar 1, 2, 3 coluna, vai virar 1, 2, 3 linha. Ó, tá igual. Segunda coluna, 2, 5, 6. Segunda linha, 2, 5, 6. Terceira coluna, 3, 6, 9. Terceira linha, 3, 6, 9. Então, note que a matriz K ela é idêntica à sua transposta. Vou apagar essa matriz H aqui, para escrever que K é igual a K transposta. Então, quando isso acontecer, essa matriz será denominada como matriz simétrica. Tá certo? Bom, tem uma matriz que eu não coloquei aqui, eu deixei por último, mas eu vou te explicar que matriz é essa. Só um detalhe. A matriz simétrica obrigatoriamente tem que ser quadrada, né? Porque você precisa ter um espelhamento em relação a uma diagonal principal. Então, se vai ter diagonal, então ela tem que ser quadrada. Tudo bem? Bom, essa matriz aqui, ó. Vamos colocar aqui tudo zero. Quando uma matriz contiver todos os elementos como sendo zero, essa matriz receberá o nome de matriz nula. Nula. Faz todo sentido, né? E a matriz nula, ela pode ser qualquer ordem, ela não precisa necessariamente ser quadrada. E uma última classificação que eu quero deixar com vocês é a respeito de uma matriz também não muito comum, que é a chamada matriz involutória. Matriz involutória. É um nome bem estranho, né? O que seria a matriz involutória? Bom, então eu já vou apagar aqui algumas matrizes, que eu não vou precisar delas mais. Vou deixar aqui apenas uma. A matriz involutória é aquela matriz em que, se você pegar ela e elevar ao quadrado, o resultado dela vai ser a matriz identidade. Obviamente que se você pegar uma matriz A de ordem 3x3, a identidade vai ser 3x3. Vai respeitar a ordem dessa matriz aqui. E não é muito fácil encontrar matriz assim, não. Tem uma aqui que eu já tenho memorizado, que é essa matriz aqui, ó, 4, 15, 1 e menos 4. Tem uma matriz aqui que eu já tenho em mente, que é a matriz que contém os elementos 4, 15, menos 1 e menos 4. Então, essa matriz A ela é uma matriz involutória.
porque o quadrado dela dá a identidade. Bom, o que é uma matriz ao quadrado? Uma matriz ao quadrado é ela vezes ela. Então, vai ficar essa matriz aqui vezes ela própria. Bom, então vamos efetuar essa conta. Vamos ver quanto que vai dar. Bom, eu já sei quanto que vai dar a identidade, né? Mas vamos fazer a conta para a gente ver aqui, ó. Então, vamos lá, linha por coluna, ó. 4 vezes 4 é 16. Deixa eu só apagar esses números aqui, que é para não confundir. Mas vocês já perceberam que é apenas uma cópia, né? 4 vezes 4, 16. E 15 vezes menos 1, menos 15. Olha lá. 4 vezes 15, 60. 15 vezes menos 4, menos 60. Então, ali em cima a gente já tem o 1 e o 0, né? Agora, segunda linha com primeira coluna, ó. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Segunda linha com segunda coluna. Menos 1 vezes 15, menos 15. E menos 4 vezes menos 4, mais 16. Olha lá o que aconteceu, ó. Essa matriz aí se tornou a matriz identidade, porque resultou em 1, aqui ficou 0, aqui também ficou 0 e aqui ficou 1, tá? Então, toda vez que o quadrado de uma matriz, seja a ordem quadrada que for, o resultado dela for a identidade, essa matriz será chamada de matriz involutória, tá certo? Bom, e uma última matriz, que é uma matriz assim chique, é a chamada matriz de Vandermonde. E o que seria essa matriz de Vandermonde? Bom, vamos pegar aqui, vou chamar ela de matriz V, V de Vandermonde, tá? E eu vou construir aqui uma matriz um pouco maior, para você entender melhor. Primeiramente, essa matriz ela tem que ser quadrada. Então, essa é a primeira regra dela. Segunda regra, você vai observar de uma linha para outra. De uma linha para outra tem que acontecer um padrão. E somente as matrizes de Vandermonde têm esse padrão para todas as colunas. Você vai observar de uma linha para outra, mas o padrão ele vem na coluna. Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira coluna. A gente tem que escrever números nessa primeira coluna em PG. E não é uma PG qualquer. Ah, eu vou colocar aqui 7, aí eu vou colocar uma PG de razão 2. Então, fica 14, depois fica 28, depois fica 56. Não, não é assim. Isso não é uma matriz de Vandermonde. A matriz de Vandermonde ela tem que seguir a regra seguinte. Tem que ser uma PG, porém, o primeiro termo tem que ser 1. Por quê? Você vai escolher uma base e essa base vai ser a própria razão da PG. Então, se eu escolher a base 3, tá? Então, 3 elevado a 0, que é a primeira linha, tem que ser a base que você escolher elevado a 0, é 1. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9. 3 elevado ao cubo, 27. Para essa linha aqui agora, eu vou escolher a base 2. Então, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3. Agora, eu vou escolher a base 5. 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3. E aqui agora, você pode repetir, tá? Você pode pensar na base 2 novamente, não tem problema nenhum. Você pode pensar em uma base negativa, menos 2, tá? Então, menos 2 elevado a 0, 1. Menos 2 elevado a 1, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao cubo, menos 8. Você pode pensar em qualquer número real para ser a sua base. Ah, meio também? Pode ser meio. Meio elevado a 0 é 1. Meio elevado a 1 é meio. Meio elevado a 2 é 1/4. Meio elevado a 3 é 1/8. Tá? Você poderia ter escrito isso também como um número decimal. 0,5. Então, aqui seria a metade, né? 0,25. E aqui seria metade da metade. Então, 0,125. E assim vai.
Então, seguiu esse padrão de PG, em que a primeira linha é composta da base da coluna que você escolheu elevada a zero, e assim sucessivamente as potências da PG. Essa matriz será a matriz de Vandermonde. Por curiosidade, Vandermonde ele existiu, ele foi um matemático e músico, assim como eu, que sou matemático e músico. Mas, ao contrário de Vandermonde, eu não sou famoso. Tá certo? Fiz uma piadinha, mas vou deixar uma outra piadinha para vocês. Vocês sabem por que as matrizes elas nunca foram para Hollywood? Porque elas são má-atrizes. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.